pessoal, vamos a mais uma aula sobre projeto de controladores. Hoje eu vou falar sobre dois tipos de controladores que, apesar da gente não ter cobrado no trabalho, vai ficar como conteúdo dado, né? Que são os controladores do tipo avanço e atraso. Não vou falar do controlador avanço-atraso, porque já estamos bem avançados na questão de tempo e precisamos encerrar a segunda unidade, e fica como exercício para vocês estudarem o controlador do tipo avanço-atraso, tá? Mas vamos falar sobre o controlador de avanço individualmente, avanço de fase, né? Mostrar um exemplo, projeto, e vamos falar do controlador de atraso de fase, né? Pra gente, e também mostrar um exemplo de projeto, tá bom? Eu vou colocar aqui na projeção, né? Então o primeiro controlador, né, que vamos falar vai ser o controlador do tipo avanço de fase, né? Então a gente já falou sobre ele, na verdade, na primeira unidade, né? Como o próprio nome já fala, ele avança, né? Ele provoca um avanço na fase do sistema, né? Então ele é composto, a estrutura dele, né? A ideia é que você tenha um polo, né, e um zero, né, que a gente precisa projetar, né? E toda vez que você coloca um controlador com essa estrutura, né, perceba aqui que a função de transferência dele, né, eu tenho o ganho do controlador, né, e eu tenho aqui um zero, né, em S mais 1 sobre tesão, e tem um polo em S mais 1 sobre alfa tesão, onde esse alfa aqui é um número entre 0 e 1, o que faz com que esse polo fique à esquerda do zero. Então, sempre quando você tem essa estrutura aqui, um polo à esquerda de um zero, né, você provoca no sistema um avanço de fase. Tá? E ele é usado, esse tipo de controlador é usado quando o sistema responde bem em regime permanente, né, e quando você quer prover correções no transitório, né? Então você tem aqui, problemas de transitório, o regime está com um desempenho satisfatório, você quer corrigir problemas no transitório, você usa uma rede, a gente chama de rede de avanço, né? Então ele funciona mais ou menos como um controlador PD, seria mais ou menos a mesma ideia, né? A diferença é que aqui a estrutura fixa, né? Eu polo zero, o controlador PD, eu tenho apenas um zero que eu preciso alocar, eu não tenho polo, tá? Então, os passos, né, para você projetar esse tipo de controlador, né, via de regra, a gente sempre vai seguir a mesma coisa, que é traduzir as especificações de desempenho em termos de localização de polo, verificar se não dá para atingir o objetivo com o controlador proporcional. Se eu precisar realmente do controlador de avanço de fase, né, posicionar o zero em um local adequado, né? Geralmente a gente fixa o zero em uma determinada posição e calcula o polo através da condição de ângulo, né? Que seria exatamente o passo 4, determinar a localização do polo, de modo que a condição de ângulo, né, seja satisfeita, né, e calcular o ganho total requerido aplicando a condição de modo. Calcular a constante de erro estacionário, né? Isso aqui que a gente faz para verificar se não houve alterações em regime permanente, né? Se a constante não for adequada, tentar um novo controlador voltando ao passo 3, e no o oitavo passo seria a simulação, né? Então vamos pegar um exemplo, né? Eu tenho aqui uma planta, né, cuja função de transferência é 4 sobre S mais 2, então percebam, eu tenho aqui um polo na origem, né? Esse sistema aqui ele é do tipo 1, né? Então ele responde, ele tem erro de regime nulo, né, para a entrada do tipo degrau, né? Então o objetivo aqui é projetar um controlador de avanço de fase para que a frequência natural desse sistema seja 4 radianos por segundo, sem modificar o fator de amortecimento, né?
Então a gente sabe que se eu pegar esse sistema aqui em malha fechada, sem controle nenhum, eu teria essa função de transferência. Eu teria G de MF de S, isso aqui é igual a 4 sobre S ao quadrado mais 2S mais 4. Isso é a função de transferência desse sistema em malha fechada sem nenhum controlador. Então, esse sistema é de segunda ordem, canônico, o ômega n dele é 2. Tá? O ômega n dele é 2. Certo? E o Xi? O Xi é 2 Xi ômega n, isso aqui é igual a 2 para mim. Né? Então, se eu sei que ômega n é 2, então o meu Xi, né, ele vai ser consequentemente 0,5, o fator de amortecimento. Então, ele quer, né, a gente sabe, né, a gente tem esse sistema em malha fechada com esse ômega n e com esse Xi. Ele quer agora que o ômega n seja 4 e não 2 mais. Né? Então, com isso, a gente vai modificar os polos de malha fechada. Né? Então, em malha fechada, o meu polo agora dominante vai ser esse aqui, ó, menos 2, mais ou menos 3,4641 J ou I. Né? Então, esse aqui é o lugar do LGR, né? Desse sistema sem o controlador de avanço. Né? E agora vamos mostrar como é que a gente vai fazer para calcular, né, esse controlador, achar os parâmetros, né, o zero, o polo e o ganho. Né? Esse é o nosso objetivo. Ok? Então eu vou só voltar um pouco aqui, vou colocar aqui no whiteboard para a gente fazer esse exercíciozinho. Tá? Então temos lá, né, aqui eu recoloquei o exercício, né, para a gente começar a partir daqui. Então eu tenho aqui, ó, olha só, os meus polos, né, em malha fechada, né, os meus polos em malha fechada, onde eu gostaria que eles estivessem, né? Em malha aberta eu vou ter aqui, ó, um polo na origem, ó, vou ter aqui um polozinho na origem, né? Eu vou ter um outro polo aqui em menos 2, ó, menos 1, menos 2, eu tenho um polo aqui em menos 2, certo? Ok? Aí a localização desejada é aqui, ó, menos 2, mais ou menos, aqui, ó, 3,4641J, que é onde eu gostaria que esses polos estivessem. Tá? Então, com isso, a ideia aqui é basicamente você fixar o zero em algum lugar, né, e calcular o polo a partir do critério de ângulo. Né? A gente sabe que o critério de ângulo só nos dá a liberdade de calcular um ângulo apenas. Eu tenho uma única equação, eu só posso ter uma única incógnita. Então, eu vou fixar o zero. Eu vou fixar esse zero aqui, ó, né, em S igual a menos 3. Por quê? Porque se eu quero trazer esse LGR um pouco mais à esquerda, se eu fixar esse zero aqui, ó, eu tenho um pouco mais de facilidade de fazer isso. Né? Então, conforme a gente viu, como a gente está trabalhando com um controlador de avanço, né, o meu polo ele deve estar localizado aqui, em alguma posição aqui, nessa região, né, antes, né, do zero. Tá? E é exatamente quem a gente quer calcular. Eu vou traçar aqui, né, fazer todas as ligações entre os polos e zeros, né, todas as linhas tracejadas dos polos e zeros até o meu polo em malha fechada desejado, né? Então vou ligar isso aqui, com isso eu vou ter aqui estabelecido um ângulo, né? θ1, né? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ1, ok? Este ângulo θ2 aqui, ele está bem claro, é um ângulo reto, né? Esse ângulo θ2 aqui, ele está bem claro, ele é um ângulo reto. Eu vou calcular agora um ângulo
φ1, que é o ângulo referente, opa, veio coisa demais, referente a este zero, né? Deixa eu inserir aqui novamente a linha, tá? Então, vou calcular agora este ângulo aqui, tá? Pronto, vou calcular este ângulo aqui, que é o meu φ1, né? Esse aqui a gente vai calcular, né? Meu φ1. E agora eu vou desenhar aqui o ângulo que eu não conheço, né? Que seria um θ3, que seria um ângulo correspondente a este polo aqui que a gente não conhece, já que o zero a gente conhece porque a gente fixou, né? Então eu vou colocar, né, este ângulo aqui que a gente vai calcular através do critério de ângulo, né? Então esse aqui seria o meu θ3. Então vamos calcular aqui, né? Temos 3 ângulos a calcular, né? Temos aqui o nosso ângulo θ1, né, por trigonometria, né, que é trigonometria básica, né, então isso aqui vai ser 90 mais tangente inversa de 2, né, sobre deixa eu ver aqui, θ1, cateto 2 dividido por 3,4641. Pronto. Então, se a gente calcular esse ângulo aí, vocês vão ver que ele vai dar 120 graus. O ângulo θ2 a gente já viu quanto ele é, né? Ele está direto aqui, ele é 90 graus. O ângulo θ3 a gente quer calcular, a gente não sabe, né? O ângulo φ1, né, a gente vai calcular ele como sendo tangente inversa, né, de 3,4641 sobre 1, né? Isso aqui vai me dar um ângulo de 73,8979, né? 8979 graus, certo? Já calculei previamente, tá? E agora sim eu vou aplicar o critério de ângulo, né? Para calcular θ3, eu desconheço θ3, então vai ficar menos θ1, menos θ1, menos θ2, menos θ3, mais φ1, isso aqui vai ser igual a menos 180 graus, né? Se eu resolver essa equaçãozinha aqui, eu vou achar que o meu ângulo θ3 ele vai ser 43,8979 graus. Então, calculamos este ângulo e, a partir dele, a gente calcula a posição relativa a este polo aqui. A posição relativa a este polo aqui. Se vocês fizerem os cálculos, né, com a trigonometria, vocês vão ver que este polo ele vai estar localizado, né, em 5,6. Esta é a localização dele. Então, feito isso, a gente vai agora calcular o ganho deste controlador, né? Então, para a gente calcular o ganho do controlador, né, basta a gente calcular estas distâncias aqui, né? Essa distância A1, né? Vamos dizer assim, A1, essa distância A2, essa distância B1 e essa distância A3. Né? Se a gente calcula essas distâncias, o ganho do controlador ele vai ser facilmente calculável. A gente vai saber que o módulo, né, vamos dizer assim, KC, né, que multiplica, né, S, né, vamos ter aqui no numerador S mais 3, né, sobre S mais 5,6, né, isso aqui é o meu controlador de avanço, né, vezes a planta, né, 4 sobre S mais 2, ó, né, o módulo disso aqui, quando S for igual a menos 2,
mais 3.4641J, o módulo disso aqui deve ser igual a um critério de módulo, né? Isso equivale para a gente a fazer exatamente isso aqui, ó, KC, que multiplica a distância de S mais 3, ó, que é a distância B1, ó, né? Então vai ficar aqui 4B1 sobre as distâncias para S igual a 0, S igual a menos 2 e S igual a menos 5,6. Vai ser exatamente os meus A1, A2 e A3. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 1. Então, essas distâncias a gente calcula aí tudo usando o teorema de Pitágoras, né? Trigonometria básica, né? Ou seja, o nosso KC, né? O nosso controlador, ele vai ser A1, né? A2, A3, dividido por 4B1. Né? Eu já calculei previamente, né, este ganho deste controlador, né? Deixa eu só checar aqui qual foi o valor calculado, né? 4,8, né? Então, o ganho do controlador, né, C é igual a 4,8. Então, está aqui o projeto do nosso controlador, né? O ganho dele é o ganho do controlador e o zero, né, que a gente alocou, a gente aqui arbitrou, e o polo, né, que a gente calculou, né? Então, com isso, vamos voltar aqui para transparência, para a gente olhar o comportamento, né, desse sistema, a simulação dele. Ó. Perceba que a gente tem aqui em vermelho o sistema sem um controlador, né, e aí em azul o sistema com um controlador. Então, tivemos uma pequena modificação aqui no transitório. Como a gente não especificou aqui em termos de overshoot e tempo, a gente só quis uma modificação em termos da frequência, né? Da frequência de oscilação, né? O ômega n. Então, a frequência não amortecida, então a gente não está observando aqui os critérios. A gente teve um pequeno aumento de overshoot, uma pequena diminuição do tempo de estabilização, mas como a gente não trabalhou em termos dessas especificações, apenas em termos de ômega n, né, tornamos o sistema um pouco mais rápido, né, uma frequência não amortecida um pouco maior, né? E aqui o saldo de controle do tempo. Ok? Então, este é o nosso sistema controlado com o controlador do tipo avanço. Tá? Agora, vamos falar um pouco sobre o controlador do tipo atraso. Né? O controlador do tipo atraso, o objetivo dele é melhorar o regime, sem alterar muito o transitório. Né? Então, a estrutura dele é essa aqui. Ó. É um certo Kc sobre beta, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse parâmetro beta, que multiplica S mais 1 sobre T sobre S mais 1 sobre beta T. Né? Se a gente tem um valor de beta maior do que 1, eu vou ter essa disposição espacial aqui. Eu vou ter o zero, né, primeiro e o polo depois. Ok? Se eu quero alterar significativamente, quero alterar o regime sem alterar significativamente o transitório, certo? Eu preciso ter em mente que essa diferença, essa distância aqui, ela tem que ser a menor possível. Por quê? Se ela for a menor possível, né, se esse ângulo aqui, essa deficiência angular, né, vamos imaginar que eu tenho um ponto aqui, né, eu quero que o LGR passe por esse ponto. Se esse polo e esse zero estão muito próximos, o ângulo aqui entre eles, ó, a contribuição angular, a diferença angular vai ser muito pequena. Se essa diferença angular é muito pequena, então eu não vou alterar muito o transitório. Tá? Então eu vou tentar projetar ele de forma a manter este ângulo aqui muito pequenininho, certo? Geralmente ele é na ordem de no máximo 5 graus. Geralmente a gente projeta dessa forma. Tá? E o próprio desenvolvimento que a gente vai mostrar aqui vai nos levar a algo parecido com isso. Né? Então, se a gente quer
melhorar o regime, então vamos trabalhar com parâmetros de regime. Então, neste caso aqui, eu estou trabalhando com a constante de velocidade. A gente sabe que a constante de velocidade, né, que a gente usa muito para calcular erro de regime, ela é calculada como sendo o limite, quando S tende a zero, de S, G de S. Então, se eu tiver um controlador em série com a planta, que é se eu tiver somente a planta, né? Somente a planta. Agora, se eu tenho um controlador em série com a planta, né? Eu vou ter um KV, que eu estou chamando aqui de KV compensado, né? Digamos assim, que vai ser o limite de S, G de S, GC de S, que multiplica G de S. Né? Eu sei que o limite de S tendendo a zero de S, G de S, é o meu KV, é o KV da planta, que a gente calculou aqui em cima, certo? Consequentemente, o meu KV compensado vai ser o limite de S tendendo a zero de GC de S, que multiplica KV. Né? Ou seja, o meu KV compensado, digamos assim, quando eu substituir a planta aqui, né, vai ser exatamente isso aqui, ó, KC, ou seja, o ganho do controlador multiplicado pela minha constante de velocidade. Então, esse seria o meu KV compensado, né? Seria o meu KV desejado. Geralmente a gente especifica isso aí como um critério de projeto. Por exemplo, eu quero diminuir o erro. Se a gente sabe que o erro é 1 sobre KV, eu quero geralmente aumentar este KV, né? Então, aplicando a condição de módulo, né, para o sistema com o controlador, e considerando que os polos de malha fechada não terão grandes alterações, visto que eu não quero alterar muito, né, o transitório desse sistema, não quero alterar muito o transitório, e sim alterar o erro de regime, eu quero diminuir esse erro de regime, né? Então, eu vou ter que a minha condição de módulo, né, ou seja, o módulo do controlador, né, aqui seria o controlador, em série com a planta, no ponto, né, desejado, é o que eu estou chamando aqui genericamente de S1, isso vai ser igual a 1. Né? Então, se eu não quero grandes alterações, né, então eu posso afirmar que o meu KC ele vai ser aproximadamente beta. Né? Se eu tenho um KC de aproximadamente beta, certo? Então, o meu KV compensado vai ser aproximadamente beta, que multiplica KV. Ou seja, eu tenho um controlador que não me oferece, né, digamos assim, grandes alterações de ganho. Né? Não tenho grandes alterações de ganho aqui. Então, meu G do controlador vai ser aproximadamente isso aqui. Né? Ok? Então, os passos para o projeto. Vou determinar o ganho de malha aberta, usando a condição de módulo. Calculo o coeficiente de erro particular especificado pelo problema. Determino a quantidade de aumento no coeficiente de erro necessária para atender as especificações. Determino o polo e o zero do controlador que vai produzir este aumento necessário sem alterar muito o LGE original, ou seja, eles vão estar muito próximos entre si e muito próximos à origem, isso é muito importante. E eu vou simular o comportamento do sistema com o controlador, voltando ao passo 4, se for necessário fazer isso. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Tenho aqui um sistema S5 sobre S que multiplica S mais 2. Eu quero projetar um controlador para que o sistema tenha um erro de regime para uma entrada rampa unitária, né, igual a 1 sobre 20, sem alterar muito o transitório. Então, se a gente perceber esse sistema sem controlador, o KV dele, né, lembrando que o KV do sistema, né, no caso aqui sem o controlador, né, é o limite, né, quando S tende a zero, de S, G de S. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o limite, né, quando S tende a zero, de S que multiplica 5 sobre S mais 2. Então, eu vou cancelar esse S com esse S aqui. Quando eu aplicar o limite, ó, o KV do sistema sem controle nenhum é 2,5. Né? Então, o KV do sistema é 2,5. Tá? Eu quero, né, se esse KV é 2,5, o erro estacionário desse sistema vai ser 1 sobre KV. Então, eu quero o quê? Eu quero que este erro agora seja 1 sobre 20. Ó.
né? É a especificação do projeto. Eu quero que esse erro ele seja diminuído, né? Se esse erro ele precisa ser diminuído, né, eu preciso o quê? Eu preciso aumentar o meu KV, né? Então, se eu quero, né, que o erro estacionário seja igual a 1 sobre 20, né, então isso aqui vai ser igual a 1 sobre o meu KV compensado, né? Então eu tenho que ter um KV novo, né, que no caso aqui, ó, vai ser calculado pelo critério de projeto, né, o meu KV compensado, né, ele vai ser igual a 20. Então eu preciso aumentar este KV, ele é sem controle, ele é 2,5, eu preciso aumentar ele para 20, para quê? Para que o meu erro seja 1 sobre 20. Né? Então, se eu preciso aumentar ele para 20, se eu sei que o meu KV compensado ele é aproximadamente beta vezes KV, então meu beta vai ter que ser aproximadamente igual a 8. Tá? Geralmente uma boa escolha para o zero do controlador é um valor bem próximo da origem. Então, aqui mais uma vez eu estou estipulando, estou fazendo z igual a 0,1, que corresponde a um t, né, um parâmetro tzão, igual a 10. Só a gente lembrar aqui, né? Meu controlador é S mais 1 sobre tzão, então 1 sobre tzão é igual a 0,1, consequentemente o meu tzão é 10. Né? Então, com esses valores de z e de beta, eu posso calcular essa função de transferência do controlador. Então, aqui, esse 0,1 eu estipulei, né? E este 0,0125 a gente calculou a partir dessa expressão aqui, 1 sobre beta tzão, né? Então, isso aqui é 1 sobre beta tzão, né? É 1 sobre 8 vezes 10, né? Que é exatamente 0,0125, ok? Então, este é o meu controlador, né? Perceba que é bem simples, né? O cálculo dele. Aqui eu não quero mexer muito no ângulo, vocês vão ver que o polo e os eles estão muito próximos, então a mudança angular é muito pequena, tá? Então, eu estou simulando aqui, esse sistema, né? Percebam que eu estou simulando ele aqui para uma entrada rampa, mas eu coloquei a resposta ao degrau também. Então, perceba que para a entrada rampa, sem o controlador em vermelho, eu tenho um determinado erro. Quando eu coloquei o controlador, eu tenho este erro diminuído, né? Sem mexer significativamente no transitório. Percebam que eu coloquei aqui a resposta ao degrau para ver exatamente a mudança que houve no transitório, né? Não foi uma mudança muito significativa, né? Uma mudança pequena. Por quê? Porque este polo e estes zeros estão muito próximos à origem do controlador, né? Muito próximos à origem, e eles são muito próximos entre si, fornecendo uma contribuição angular muito pequena. Então, a ideia seria estudar isso aqui, né? Então, vamos deixar isso aqui como exercício para vocês, né, estudarem em casa, né? Como a gente não vai cobrar isso em prova, ficam como exercício e eventuais dúvidas podem ser tiradas, né, nas nossas aulas de exercício, pelo nosso grupo no WhatsApp, por e-mail, como vocês se sentirem mais à vontade. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra o conteúdo da segunda unidade. E na terceira unidade, a gente vai falar sobre projeto de controladores em espaço de estádios. Tá bom? Muito obrigado.